Graça e paz, meus irmãos. Reunimos mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Que o Santo Espírito de Deus nos conduza nessa leitura e que nós possamos dar glórias ao Senhor por tudo o que tem feito. Vamos à leitura do capítulo 8 do livro de Marcos, que diz assim: Nova multiplicação dos pães. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus aos discípulos e lhes compartilhou. Tenho compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: Onde, neste lugar desabitado, seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão. E, após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que servissem a multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos seus discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Essa multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois, entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Os fariseus querem um sinal. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então, ao tentarem para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: Por que pede essa geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para outro lado. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e no barco tinha consigo apenas um único pão. Jesus passou a recomendar a eles: Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: É porque não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não consideras-te, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos, não vedes? E possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais? Quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmou-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolhestes do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: E então, ainda não compreendeis?
E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogaram-lhe que o tocasse. Então, ele tocou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos. E indagou: Vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: Vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e, no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados, nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: Quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram, alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E, asseverando, Pedro declarou: Tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe respondeu que nada divulgassem a seu respeito. Então, passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado, para depois de 3 dias ressuscitar. Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: Para trás de mim, Satanás, pois não estais pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Palavra do Senhor. Amados irmãos, Jesus mais uma vez mostra para nós sobre alimentar-se um povo faminto e sedento. Povo esse que caminhava atrás dele há dias, que permanecia junto dele. E Jesus, tendo compaixão da multidão, fez mais uma vez a multiplicação dos pães. Mas, irmãos, como os mestres das leis, os fariseus, procuravam sempre algum jeito de
armar contra Jesus, pede a Jesus que mostre um sinal. E Jesus diz, para essa geração não há mais sinais. E Jesus continua a ensinar através de parábolas. Muitas vezes os discípulos não tinham condições de entender e tinha que chamá-lo à parte, e para que ele pudesse explicar e para que ele pudesse abrir os olhos. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Nós temos que pedir ao Senhor da Seara que nos ajude, ó Pai, a compreender o Deus do céu, o Santo Espírito, que abra os nossos olhos. Naquela época, Jesus os chamava e o admoestava e mostrava para eles um caminho. Mas hoje o Senhor tem a sua palavra, que é clara para que nós possamos entender e cumprir. E Jesus, ele mostra, primeiro, ele pergunta para os discípulos o que as pessoas estavam dizendo sobre ele, quem ele era. Um dizia que era João Batista, outro dizia que era Elias, o outro dizia que era um profeta. E Jesus pergunta para os mais próximos, e para vocês, quem eu sou? Quem é Cristo para você, meu irmão? Quem é Cristo para mim? E Pedro, iluminado pelo Espírito, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que impressionante, Pedro foi aberto os olhos para saber quem verdadeiramente Jesus era. E Jesus pede para que eles não espalhem essa notícia. Jesus segue fazendo milagres, curando os cegos, curando os doentes, repelindo demônios. E na última parte do capítulo 8, Jesus anuncia a sua paixão. Jesus anuncia que ele deve passar por determinadas coisas. E nós, irmãos, sabemos de tudo isso. E nós, muitas vezes, fechamos os olhos para a paixão de Cristo, para a ressurreição de Cristo, pela justificação de Cristo. Amados irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos por tudo o que Cristo fez por nós. Vamos dar glórias a Ele. Vamos seguir o caminho que Ele mostrou. E vamos seguir nos santificando, passo a passo, iluminados pelo Espírito Santo. Amém? Amados irmãos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, Tu és santo e bendito. Nós, ó Pai, entregamos em Tuas mãos os nossos dias, as nossas noites. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Que o Seu Santo Espírito, em nome de Jesus, possa nos conduzir, possa abrir os nossos olhos e que nós possamos, ó Pai, caminhar na santificação e que o Seu Santo Espírito seja o nosso condutor. Pai, não Te pedimos fortunas, não Te pedimos bens materiais, pedimos paz e amor. Paz e amor para a humanidade. Paz e amor para os que estão guerreando. E que Seu Santo Espírito, ó Pai, possa encher, convencer os corações. Que assim seja feita não a nossa vontade, mas a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, clicar no sininho para ser notificado e inscrever-se no canal. Nos ajude em nome de Jesus. Amém.